Beatriz Arruda conferiu o nível de prumo pela terceira vez. O feixe de laser verde projetava uma linha perfeitamente vertical na parede de concreto aparente do lobby do edifício comercial em construção. Estava correto. Ela fez uma anotação em sua prancheta digital, o estilete deslizando sobre a tela, com um som quase inaudível, em meio ao ruído distante de serras e martelos. Eram 7 da manhã de uma terça-feira em São Paulo, e o ar já estava pesado com a promessa de calor e poluição. Beatriz usava um capacete branco, botas de segurança com biqueira de aço e um colete de alta visibilidade, sobre uma camisa de algodão simples e calças jeans. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apertado na nuca. Aos 29 anos, ela era engenheira civil sênior em uma das maiores construtoras do país, responsável pela supervisão estrutural de um arranha-céu de 40 andares na Avenida Faria Lima. Era um trabalho que exigia precisão, disciplina e uma capacidade de comando que ela desenvolvera ao longo dos anos, não por inclinação natural, mas por necessidade. Sua rotina era metódica. Acordava às 5, corria 6 quilômetros no Parque Ibirapuera, tomava uma ducha rápida, um café preto sem açúcar e estava na obra antes que a maioria da sua equipe. Vivia em um apartamento de 2 quartos em Moema, que comprara há 2 anos com suas próprias economias e um financiamento imobiliário meticulosamente planejado. O apartamento era funcional, com móveis de linhas retas e pouca decoração. Não havia fotografias de família nas paredes ou sobre os móveis. A única imagem pessoal era uma pequena foto emoldurada em sua mesa de trabalho, um retrato dela com sua avó, Helena, tirada em uma praia em Imateá, em Ubatuba, anos antes. A relação de Beatriz com sua família era uma estrutura complexa, com fundações comprometidas. Seus pais, Roberto e Sônia Arruda, moravam em uma casa espaçosa no Morumbi. Roberto era dono de uma empresa de importação e exportação de médio porte, um negócio que herdara do pai e que administrava com uma mentalidade pragmática e conservadora. Sônia era uma dona de casa que dedicava sua vida ao bem-estar do marido e, principalmente, do filho mais novo, Leonardo. Leonardo, ou Léo, como todos o chamavam, tinha 25 anos. Ao contrário de Beatriz, sua trajetória era um mapa de desvios e recomeços. Ele tentara cursar publicidade, depois design gráfico e, por fim, cinema, abandonando todas as graduações antes do terceiro semestre. Atualmente, dedicava-se à sua carreira de produtor musical e DJ. Seus pais haviam financiado a montagem de um pequeno estúdio no anexo da casa, equipado com os mais modernos sintetizadores, mixers e softwares. Roberto via as ambições do filho com um ceticismo velado, mas Sônia as defendia com fervor. Léo é um artista, ele tem um tempo diferente, ela costumava dizer durante os raros jantares de família, dos quais Beatriz participava. A diferença no tratamento que os pais dispensavam aos 2 filhos não era sutil. Era uma política familiar estabelecida. Desde a infância, a dinâmica era clara. Beatriz era a filha responsável, a aluna exemplar, a que não dava trabalho. Leonardo era o menino de ouro, carismático, criativo e perpetuamente necessitado de apoio e incentivo. As memórias de Beatriz eram uma coleção de exemplos dessa disparidade. Em seu aniversário de 15 anos, ganhou uma coleção de livros de cálculo e física avançada, um presente que Roberto considerou útil para seu futuro. No mesmo ano, o aniversário de 11 anos de Léo foi comemorado com uma viagem em família para a Disney, porque ele precisava de estímulos criativos. Quando Beatriz passou em primeiro lugar no vestibular de Engenharia Civil na USP, uma das universidades mais competitivas do Brasil, a reação de seus pais foi de uma aprovação contida. Sempre soubemos que você conseguiria. Você é muito esforçada, disse Sônia ao telefone. Não houve comemoração. Quando Léo, anos depois, conseguiu que uma de suas mixagens tocasse por uma noite em um bar pequeno na Vila Madalena, seus pais organizaram um jantar para celebrar o início de sua carreira de sucesso. Durante a faculdade, Beatriz morou em uma república estudantil e complementava a pequena ajuda de custo que recebia dos pais, com trabalhos de monitoria e estágios não remunerados, que eventualmente se tornaram remunerados. Ela se formou com honras, sem um único exame de recuperação em 5 anos de curso intensivo. Léo, enquanto isso, recebia uma mesada generosa, que cobria não apenas suas despesas, mas também seus equipamentos, viagens para festivais de música eletrônica e o conserto do carro que ele batera 2 vezes. A justificativa era sempre a mesma. Beatriz sabe se virar. Léo precisa de um empurrãozinho. Essa frase, Beatriz sabe se virar, tornou-se o epitáfio de qualquer pedido de ajuda ou busca por reconhecimento que ela ousasse fazer. Tornou-se um sinônimo de "você não precisa de nós". E com o tempo, Beatriz parou de pedir, parou de compartilhar suas conquistas. A compra de seu apartamento foi comunicada aos pais em um telefonema breve. Eles a visitaram uma única vez. Roberto olhou ao redor, acenou com a cabeça e disse: "Bom investimento. Pelo menos um dos meus filhos tem juízo financeiro." Sônia acrescentou: "É um lugar simpático, querida. Mas não se esqueça de visitar a gente. Seu irmão sente sua falta." Era uma mentira conveniente. Léo raramente perguntava por ela. Seus mundos eram paralelos e raramente se cruzavam. A única pessoa na família que parecia enxergar além desses papéis pré-definidos era a avó materna, Helena.
Uma mulher de inteligência afiada e poucas palavras, Helena nunca participara abertamente dos conflitos familiares, mas sua presença era um contraponto silencioso. Era ela quem ligava para Beatriz na semana de provas, quem enviava livros que não tinham a ver com engenharia, e quem, durante as visitas, sentava-se com ela na varanda e perguntava sobre sua vida, não sobre sua carreira. Helena ouvia. Essa era sua maior qualidade. Há 3 meses, Helena falecera subitamente, vítima de um aneurisma cerebral. O luto de Beatriz foi profundo e solitário. No velório, ela observou seus pais consolando um Léo visivelmente abalado, enquanto ela própria permanecia em um canto, recebendo os pêsames de parentes distantes com uma polidez ensaiada. A dor era um assunto privado, algo que ela aprendera a processar em silêncio. Naquela manhã de terça-feira na obra, seu telefone vibrou no bolso. Era um número desconhecido, um telefone fixo de São Paulo. Ela se afastou do ruído, encontrou um canto mais silencioso perto da futura recepção e atendeu. Senhorita Beatriz Arruda? Perguntou uma voz feminina e formal. Sim, sou eu. Meu nome é Cláudia, sou secretária do Dr. Monteiro, do escritório de advocacia Monteiro e Associados. Estou ligando a respeito do testamento da senhora Helena Arruda. Gostaríamos de agendar a leitura do testamento com todos os herdeiros presentes. Teríamos disponibilidade na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. A senhorita poderia comparecer? Beatriz sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela não esperava nada. Sua avó sempre fora uma pessoa de posses modestas. Ou assim ela pensava. Sim, posso comparecer, respondeu sua voz soando mais firme do que se sentia. Pode me enviar o endereço por mensagem, por favor. Certamente, o Dr. Monteiro solicita a presença de todos os herdeiros diretos, incluindo seus pais, Roberto e Sônia Arruda, e seu irmão, Leonardo Arruda. Eles já foram contatados e confirmaram presença. Seu avô, o senhor João, também estará presente. A menção ao avô, João, o viúvo de Helena, a tranquilizou um pouco. Ele era um homem calmo, quase passivo, que sempre vivera à sombra da personalidade forte da esposa, mas era uma pessoa de bom coração. Depois de desligar, Beatriz ficou olhando para a estrutura de aço e concreto à sua frente. Um testamento. Uma reunião familiar forçada. Ela sentia que aquela linha de laser verde, tão reta e precisa, era a antítese de tudo o que a esperava na quinta-feira. Na noite anterior à leitura do testamento, Beatriz recebeu uma ligação de sua mãe. O tom de Sônia era adocicado, quase conspiratório. Querida, só ligando para confirmar se você vai amanhã. Seu pai e eu achamos importante que a família esteja unida neste momento. Eu vou, mãe. O escritório de advocacia me ligou. Houve uma pausa. Ótimo. Sabe, seu irmão está passando por uma fase complicada. Ele tinha um projeto de um festival online, mas um dos parceiros desistiu. Ele está tão desanimado. Seu pai e eu estamos pensando em como ajudá-lo a se reerguer. Beatriz não respondeu. Ela conhecia aquela tática. Era o preâmbulo para um pedido, a preparação do terreno emocional. Enfim, nos vemos amanhã. Use uma roupa discreta, sim. É um momento solene. Beatriz desligou o telefone com uma sensação de cansaço. Não era pela solenidade do momento, era pela previsibilidade de sua família. Na quinta-feira, às 9h45 da manhã, Beatriz entrou no lobby suntuoso do prédio comercial na Avenida Paulista, onde se localizava o escritório Monteiro e Associados. O ambiente era climatizado, silencioso e cheirava a madeira polida e café. Ela se anunciou na recepção e foi conduzida a uma sala de reuniões com uma longa mesa de mogno e paredes revestidas de livros de direito. Seus pais e Léo já estavam lá, sentados de um lado da mesa. Roberto usava um terno escuro, impecavelmente cortado. Sônia, um vestido de seda preto e um colar de pérolas. Léo vestia uma camisa de botão preta, com os 2 primeiros botões abertos, e parecia desconfortável. Do outro lado, sozinho, sentava-se seu avô, João. Ele parecia mais velho, mais encurvado desde a morte de Helena. Ele deu a Beatriz um pequeno sorriso triste, que ela retribuiu. Beatriz sentou-se ao lado do avô, de frente para o resto da família. O silêncio na sala era denso. Roberto tamborilava os dedos na mesa. Sônia ajeitava o cabelo de Léo, que se esquivava do gesto. Pontualmente às 10, um homem de cerca de 60 anos, de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, entrou na sala. Era o Dr. Monteiro. Ele cumprimentou a todos com um aceno de cabeça formal e sentou-se na cabeceira da mesa, abrindo uma pasta de couro. Bom dia a todos, começou ele. Estamos aqui para a leitura do testamento em vida, deixado por minha cliente e amiga, Helena Guedes Arruda. O documento foi lavrado e registrado de acordo com todas as formalidades legais. Ele pigarreou e começou a ler em um tom monótono e profissional. A primeira parte do testamento era simples. Helena deixava alguns objetos pessoais e joias para amigas e parentes distantes. A casa no Morumbi, como esperado, já estava no nome de Roberto e Sônia, mas o testamento confirmava a eles o usufruto de uma casa de veraneio em Campos do Jordão, que pertencera a Helena antes do casamento. Então, o Dr. Monteiro chegou à parte principal. No que tange aos seus ativos financeiros e imobiliários, a senhora Helena Arruda determina o seguinte. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. Um portfólio de ações, atualmente avaliado em aproximadamente R$2.800.000, e um apartamento de 3 quartos localizado na rua Haddock Lobo, 840, no bairro dos Jardins.
avaliada em cerca de 3 milhões de reais, devem ser divididos em partes iguais entre seus 2 netos, Beatriz Arruda e Leonardo Arruda. A sala ficou em silêncio absoluto. Beatriz sentiu o ar lhe faltar, um apartamento nos jardins e uma quantia em dinheiro que mudaria sua vida. Ela olhou para o avô, que mantinha o olhar fixo no advogado, seu rosto impassível. Do outro lado da mesa, a reação foi imediata, embora silenciosa. Roberto parou de tamborilar os dedos. Seu rosto se fechou em uma máscara de incredulidade e irritação. Sônia olhou de Roberto para Léo, sua boca ligeiramente aberta. Léo parecia genuinamente surpreso, seus olhos arregalados. Beatriz esperava uma explosão, mas Roberto era mais estratégico que isso. Ele esperou o Dr. Monteiro terminar a frase. Levantou a mão levemente, como se pedisse a palavra em uma reunião de negócios. Dr. Monteiro, disse ele, com uma voz calma e controlada que Beatriz conhecia bem, a voz que precedia uma ordem inquestionável. Agradecemos a generosidade de minha mãe. No entanto, como chefe desta família, e agindo no melhor interesse de todos, Sônia e eu decidimos que a gestão desses ativos será feita de forma um pouco diferente. O Dr. Monteiro ergueu as sobrancelhas. Senhor Arruda, o testamento é um documento legal com disposições claras. O que o senhor quer dizer com de forma diferente? É uma questão de lógica familiar e de negócios, continuou Roberto, agora se dirigindo mais à sala do que ao advogado. Beatriz, como todos sabemos, é uma mulher independente e bem-sucedida. Ela tem sua carreira, seu próprio imóvel, uma vida financeira estável. Ela não precisa desses recursos. Já Leonardo, ele gesticulou na direção do filho, que se encolheu na cadeira, está em um momento crucial de sua vida. Ele está construindo um negócio, uma marca. Ele precisa de capital inicial, de um lugar para morar em uma área central para fazer contatos. O apartamento nos jardins seria a base perfeita para ele, e o capital do portfólio seria o investimento necessário para alavancar sua carreira. Sônia interveio, seu tom meloso preenchendo o vácuo. Beatriz sempre foi tão compreensiva e generosa. Tenho certeza de que ela entende que o irmão precisa mais. É para o bem da família, para que todos prosperem. Não se trata de favoritismo, mas de alocar os recursos onde eles podem gerar mais frutos. Beatriz sentiu uma onda de frio subir por sua espinha. Eles não estavam pedindo, estavam informando. Na frente de um advogado, de seu avô, eles estavam tentando anular sua existência, sua herança, como se ela fosse um mero detalhe administrativo a ser contornado. Seu silêncio de anos, sua independência forçada, estavam sendo usados como arma contra ela. Ela abriu a boca para protestar, para dizer que aquilo era um absurdo, que ela tinha direito à sua parte, que sua avó a deixara para ela. Mas antes que qualquer som pudesse sair, uma outra voz, calma e firme, cortou o ar. Monteiro, disse o avô, João. Ele não levantara a voz, mas sua intervenção teve o efeito de um trovão na sala silenciosa. Todos os olhares se voltaram para ele. Acho que ainda não terminamos. Helena era uma mulher prevenida. Por favor, leia o anexo B do documento. Roberto fuzilou o pai com o olhar. Pai, isso é um assunto entre mim e meus filhos. Não há necessidade de complicar. Pelo contrário, Roberto, disse João, seu olhar encontrando o do filho sem vacilar. Há toda a necessidade. Leia, por favor, Dr. Monteiro. O advogado, que observava a troca com interesse profissional, folheou os papéis em sua pasta. Ah, sim, o anexo B. É uma declaração juramentada, assinada e com firma reconhecida pela senhora Helena, datada de 6 meses antes de seu falecimento. Ele limpou a garganta novamente e começou a ler. Eu, Helena Guedes Arruda, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro para todos os fins legais que a divisão de bens estipulada para meus netos, Beatriz Arruda e Leonardo Arruda, é final e irrevogável. Tenho plena consciência da situação financeira e profissional de ambos. A herança deixada para Beatriz não é um prêmio por seu sucesso, nem um auxílio para suas necessidades, mas um reconhecimento de seu valor e um direito que lhe assiste. A herança deixada para Leonardo é uma prova de meu afeto e um voto de confiança em seu potencial. A voz do advogado continuou, cada palavra caindo como uma pedra na sala. Adicionalmente, fica estipulada uma cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade sobre a parte de Beatriz, por um período de 5 anos, exceto com sua expressa autorização judicial. Qualquer tentativa por parte de qualquer herdeiro ou terceiro de coagir, manipular, ou de outra forma tentar redirecionar a herança de Beatriz para outro beneficiário, resultará na aplicação de uma cláusula penal específica. Dr. Monteiro fez uma pausa dramática. E essa cláusula penal é a seguinte: o herdeiro que tentar tal manobra perderá o direito a qualquer bem móvel ou imóvel legado a ele neste testamento, com exceção da legítima, estritamente prevista em lei. Os bens perdidos por essa sanção serão revertidos integralmente para o outro neto. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Roberto estava pálido, seus lábios comprimidos em uma linha fina. Sônia olhava para o marido, o choque e a confusão estampados em seu rosto. Léo parecia ter encolhido ainda mais, seus olhos fixos na superfície polida da mesa. Beatriz olhou para o avô. João continuava com a mesma expressão calma.
mas em seus olhos havia um brilho de determinação que ela nunca vira antes. Helena não apenas a vira, ela a protegera. Ela antecipara exatamente o que aconteceria naquela sala e, do túmulo, construíra uma fortaleza legal ao seu redor. Roberto foi o primeiro a se recuperar. Sua raiva era palpável, uma energia escura que emanava dele. Isso é um absurdo, uma manipulação. Minha mãe estava senil, ela foi influenciada. Ele sibilou, olhando diretamente para o pai. Isso foi coisa sua. Sua mãe estava mais lúcida do que todos nós nesta sala, Roberto. Respondeu João, sua voz ainda baixa, mas cortante. Ela viu o que você se recusou a ver por 30 anos. Ela apenas garantiu que sua vontade fosse respeitada. Vontade? Isso é uma declaração de guerra contra a própria família. Retrucou Roberto, levantando-se abruptamente. A cadeira arrastou no chão com um ruído estridente. Sônia, Léo, vamos embora. Não vou ficar aqui para ser insultado. Sônia levantou-se como um autômato, puxando Léo pelo braço. Léo levantou o olhar por um segundo, seus olhos encontrando os de Beatriz. Havia uma mistura de vergonha e desamparo em sua expressão antes que ele desviasse o rosto e seguisse os pais para fora da sala. Roberto parou na porta e virou-se para Beatriz. Seu rosto estava vermelho, uma veia pulsava em sua testa. Espero que você fique feliz com seu dinheiro, Beatriz. Você acabou de destruir esta família. E então eles se foram. A porta se fechou, deixando Beatriz, seu avô e o advogado no silêncio que se seguiu. Beatriz sentia-se trêmula, uma mistura de choque, alívio e uma dor antiga que se reabria. Ela não destruíra nada, apenas se recusara a ser demolida. Ela olhou para o avô, as lágrimas finalmente brotando em seus olhos. João estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. Sua mão era enrugada e firme. Ela te amava muito, minha filha, disse ele suavemente. Ela só queria que você soubesse disso. A saída do escritório de advocacia foi como emergir de um mergulho profundo para um ar rarefeito. A luz do sol na Avenida Paulista parecia agressiva, o barulho da cidade, ensurdecedor. Beatriz caminhou mecanicamente até o estacionamento, entrou em seu carro e ficou sentada por vários minutos, com as mãos no volante, tentando processar o que acabara de acontecer. A acusação final de seu pai ecoava em sua mente. Você acabou de destruir esta família, mas a família que ele descrevia já era uma ruína há muito tempo. Ele apenas se recusava a ver os escombros. Seu telefone começou a vibrar incessantemente antes mesmo de ela dar a partida no carro. Eram mensagens de sua mãe. A primeira: não acredito no que você fez, depois de tudo o que fizemos por você. A segunda: seu pai está arrasado. Você humilhou ele na frente de todos. A terceira: seu irmão está trancado no quarto. Ele precisava tanto daquele apoio. Você pensou nele por um segundo? Ou só pensou no dinheiro? Beatriz leu as mensagens com uma sensação de distanciamento. A culpa, uma ferramenta que sua mãe manejara com maestria por toda a sua vida, parecia ter perdido o fio. Ela desligou o telefone. Não tinha forças para ler uma provável mensagem de seu pai, que certamente seria mais direta e cruel. Ela dirigiu para casa em modo automático, navegando pelo trânsito caótico de São Paulo sem realmente registrar o caminho. Ao chegar em seu apartamento, a primeira coisa que fez foi ligar para o trabalho e pedir o resto da semana de folga, alegando uma emergência familiar. Era a verdade, de certa forma. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio e introspecção. Ela não ligou o telefone, ignorou os e-mails que se acumulavam em sua caixa de entrada. Passou horas sentada no sofá, olhando para a parede, revivendo a cena na sala de reuniões. A voz calma de seu avô, a expressão de choque de seus pais, o rosto assombrado de Léo e, acima de tudo, as palavras de sua avó, lidas pelo advogado, que eram ao mesmo tempo um escudo e um testamento de afeto. No sábado, a solidão do apartamento tornou-se opressiva. Ela precisava de ar, de um lugar que não estivesse impregnado pela tensão dos últimos dias. Impulsivamente, ela fez uma pequena mala, entrou no carro e dirigiu para o litoral norte, para Ubatuba. Era lá que ficava a pequena casa de praia que pertencera a Helena e que agora era de seus pais. Ela não iria para lá, claro, mas a cidade guardava as memórias mais felizes que ela tinha com a avó. Ela se hospedou em uma pousada simples, de frente para a Praia do Félix. Um lugar que Helena amava, pela tranquilidade e pelo mar agitado. Passou os 2 dias seguintes caminhando na areia, sentindo a brisa do mar e deixando que a vastidão do oceano colocasse seus sentimentos em perspectiva. O dinheiro, o apartamento, eram coisas concretas, significativas, mas o que realmente a abalara fora a validação, a confirmação, escrita e assinada, de que ela não era invisível. Na noite de domingo, sentada na varanda de seu quarto na pousada, ela finalmente ligou o telefone. Havia dezenas de chamadas perdidas de seus pais, nenhuma de Léo e uma de seu avô. Ela decidiu retornar a ligação para ele. João atendeu no primeiro toque. Beatriz, eu estava preocupado. Estou bem, vovô. Eu precisava de um tempo. Estou em Ubatuba. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Beatriz pôde imaginá-lo sorrindo. Helena adorava esse lugar. Ela dizia que o mar lavava a alma. Acho que era disso que eu precisava, admitiu ela. Como você está se sentindo de verdade? Confusa, disse Beatriz, a voz embargada.
Sinto-me culpada e com raiva ao mesmo tempo, e aliviada. É uma mistura terrível. Não há nada pelo que se sentir culpada, disse João com firmeza. Você não fez nada, além de aceitar o que era seu por direito, o que sua avó quis que fosse seu. Roberto e Sônia fizeram a escolha deles. Eles escolheram a narrativa que lhes era mais conveniente, a de que Leonardo era o projeto e você, a provedora silenciosa. Helena e eu vimos isso acontecer por anos. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma tristeza antiga. Nós tentamos intervir, sutilmente, tentamos conversar com Roberto, mas ele não ouvia. Para ele, a lógica dele era a única que existia. Sônia. Ela sempre protegeu o menino, o transformou em um projeto de vida, e com isso o incapacitou. Helena começou a se preocupar com o que aconteceria quando ela não estivesse mais aqui. Ela sabia que eles tentariam passar por cima de você. Então a cláusula foi de propósito? Perguntou Beatriz. Totalmente, foi ideia dela. Ela passou meses com o Dr. Monteiro, elaborando cada palavra para que não houvesse brechas. Ela não queria apenas te proteger, ela queria deixar uma mensagem. Queria que eles fossem forçados a ouvir, pelo menos uma vez, que o valor que eles atribuíam a vocês dois estava errado. Ele suspirou. Eu não sei se eles ouviram a mensagem, mas certamente sentiram um impacto legal. O Dr. Monteiro me informou que por terem tentado coagir você a ceder sua herança na frente de testemunhas, a cláusula penal foi ativada. Roberto e Sônia perderam o direito à casa de Campos do Jordão. Beatriz fechou os olhos. A escala da premeditação de sua avó era avassaladora. Não era um ato de raiva, mas de justiça calculada. E o que acontece agora? Agora, o inventário seguirá seu curso. A parte dele será reduzida à legítima, e a casa de Campos do Jordão será incorporada ao montante a ser dividido entre você e Leonardo. A parte dele permanece intacta, pois ele não participou ativamente da coação. Helena fez questão de deixar isso claro também. Ela não queria puni-lo pelas ações dos pais. Eles conversaram por mais 1 hora. João contou histórias de Helena, de como ela sempre se orgulhou da determinação de Beatriz, de como ela guardava os recortes de jornal sobre os projetos de engenharia em que a neta trabalhava. Você era o orgulho dela, Beatriz. Ela só não era do tipo que fazia alarde. Quando desligou, Beatriz sentiu que uma parte do peso em seus ombros havia se dissipado. A narrativa de seu pai, de que ela havia destruído a família, foi substituída por uma verdade mais profunda e complexa. A família já estava fraturada, e sua avó simplesmente trouxera as rachaduras à luz. Na segunda-feira, ela voltou para São Paulo. Sentia-se mais forte, mais centrada. Havia decisões a serem tomadas. Ela contatou o Dr. Monteiro e o instruiu a prosseguir com todos os trâmites legais. Ela começou a pesquisar corretores para avaliar o apartamento nos Jardins. Não sabia se ficaria com ele, mas queria conhecer todas as suas opções. A comunicação com seus pais cessou completamente. Era um silêncio pesado, acusatório, mas também libertador. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava se esforçando para atender às expectativas deles, ou esperando por uma migalha de aprovação. Cerca de 2 semanas após a leitura do testamento, em uma noite de quarta-feira, alguém tocou a campainha de seu apartamento. Ela não estava esperando ninguém. Pelo olho mágico, viu uma figura hesitante no corredor. Era Léo. Ela sentiu uma pontada de hesitação. Não sabia o que esperar. Raiva, acusações, um pedido de dinheiro. Ela respirou fundo e abriu a porta. Léo estava diferente. Havia olheiras sob seus olhos, e ele parecia ter perdido peso. Ele não usava suas roupas de artista, mas uma camiseta simples e jeans. Ele segurava um envelope pardo nas mãos. Posso entrar? Ele perguntou. A voz baixa. Beatriz assentiu e deu um passo para o lado. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, olhando ao redor como se nunca tivesse estado ali antes, o que era quase verdade. Eu não sei por onde começar, disse ele sem olhá-la nos olhos. Tente o começo, sugeriu Beatriz, cruzando os braços, mantendo uma distância segura. Léo finalmente a encarou. Eu não sabia que eles iam fazer aquilo, no escritório. Quer dizer, eu sabia que eles achavam que eu precisava mais. Eles falam sobre isso o tempo todo. Mas eu não sabia que o pai ia tentar tomar o que era seu, na frente de todo mundo. Mas você não disse nada, Léo, afirmou Beatriz, sem acusação, apenas constatando o fato. Ele estremeceu como se tivesse levado um tapa. Eu sei, e isso é o pior. Eu fiquei lá parado, como sempre, deixando eles lutarem as minhas batalhas, deixando eles te diminuírem para me engrandecer. Ele engoliu em seco. Eu tenho feito isso a vida inteira. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Então Léo estendeu o envelope. A vovó deixou uma carta para mim também. O vovô me entregou na semana passada. Ela foi dura comigo, mas foi justa. Beatriz pegou o envelope, mas não o abriu. Ela disse que me amava, continuou Léo, mas que o amor dela não era um passe livre para a mediocridade. Ela escreveu que os pais me deram uma rede de segurança tão grande que eu nunca aprendi a andar na corda bamba, que eu nunca tive que arcar com as consequências das minhas escolhas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela disse que eu tinha 2 opções: usar a herança para construir mais uma fantasia ou usá-la para construir uma base de verdade, e que, pela primeira vez, a escolha seria só minha.
Ele limpou o rosto com as costas da mão, um gesto infantil que contrastava com a seriedade de suas palavras. Eu sinto muito, Bia, de verdade, por tudo, por todas as vezes que eu aceitei os elogios enquanto eles te ignoravam, por todas as vezes que eu peguei o dinheiro que poderia ter sido para te ajudar. Eu fui um covarde. Era a primeira vez que ele a chamava de Bia em anos. Era o apelido de infância deles. A confissão dele, crua e sem desculpas, desarmou a defesa que Beatriz construíra ao redor de si mesma. O que você vai fazer, Léo? Perguntou ela, a voz mais suave. Eu vendi todo o meu equipamento de música, disse ele, surpreendendo-a. O estúdio está vazio. Eu me matriculei em um curso técnico de administração. Vou começar no próximo semestre. Ele deu um sorriso fraco. Não é glamouroso como ser um DJ famoso, mas é real. Eu quero aprender a gerenciar meu próprio dinheiro, meu próprio negócio. Um negócio de verdade, um dia. Ele olhou ao redor do apartamento dela. Você construiu tudo isso sozinha, tijolo por tijolo. Eu sempre tive inveja disso, sabia? Mas era mais fácil fingir que não. Naquele momento, a barreira entre eles desmoronou. Não era sobre o dinheiro, ou o apartamento, ou a briga com os pais. Era sobre dois irmãos, presos em papéis que não escolheram, finalmente encontrando um terreno comum. E os pais? Perguntou Beatriz. Eles não falam comigo desde que eu disse que ia estudar. A mãe disse que você fez uma lavagem cerebral em mim, que me virou contra eles. O pai disse que eu o decepcionei, que eu desisti do meu potencial. Ele deu de ombros, um gesto de resignação. Dói, mas de um jeito estranho, é libertador. Acho que agora eu entendo um pouco do que você sentiu todos esses anos. Eles ficaram conversando por horas. Pela primeira vez falaram abertamente sobre a infância, sobre as injustiças silenciosas, sobre as expectativas que quase os sufocaram. Foi uma conversa dolorosa, mas necessária. A fundação de algo novo. Quando Léo foi embora, já era tarde da noite. Na porta, ele se virou. Bia, obrigado por não ter desistido de si mesma. Acho que, no final, você salvou nós dois. Nos meses que se seguiram, a vida de Beatriz se transformou. O relacionamento com os pais permaneceu rompido. Ela soube, através do avô, que eles haviam tentado contestar judicialmente o testamento de Helena, alegando influência indevida, mas o caso foi rapidamente arquivado por falta de provas. A tentativa apenas solidificou o abismo entre eles. Beatriz decidiu não vender o apartamento nos Jardins. Em vez disso, ela o alugou, gerando uma renda passiva, que lhe deu uma segurança financeira ainda maior. Com uma parte do dinheiro das ações, ela fez algo que sua avó teria aprovado. Em parceria com sua antiga universidade, ela criou o Fundo Helena Guedes Arruda para mulheres na engenharia, uma bolsa de estudos destinada a ajudar jovens estudantes de baixa renda a custear seus estudos e se estabelecer na carreira. Ela se envolveu pessoalmente no projeto, atuando como mentora para as primeiras bolsistas. O trabalho lhe trouxe uma satisfação que nenhum projeto de construção jamais lhe dera. Sua relação com Léo floresceu de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. Ele mergulhou nos estudos de administração, com uma dedicação surpreendente. Eles se encontravam semanalmente para almoçar ou tomar um café. Ele pedia conselhos sobre finanças e planejamento. Ela perguntava sobre suas aulas e projetos. Eles estavam, lentamente, construindo a relação fraterna que lhes fora negada por tanto tempo. Seu avô, João, continuou a ser uma presença constante e tranquilizadora em sua vida. Eles se falavam regularmente, e ele acompanhava com orgulho tanto o sucesso profissional de Beatriz quanto a transformação de Léo. Helena ficaria tão orgulhosa de vocês, ele dizia, e pela primeira vez, Beatriz acreditava plenamente nisso. Certo dia, um ano após a leitura do testamento, Beatriz estava em seu escritório na construtora, revisando as plantas de um novo projeto residencial. Seu telefone tocou. Era Léo. Bia, você está ocupada? Um pouco, mas posso falar. O que foi? Eu recebi minha primeira nota no curso, em contabilidade. E aí? Perguntou ela, sorrindo. Tirei 9,5. Acho que eu tenho mais jeito para números do que a gente pensava. Beatriz riu. Cuidado, Léo, daqui a pouco você vai estar roubando meu emprego. Sem chance, disse ele. Mas, falando sério, eu estava pensando. O que você acha de usarmos uma parte do nosso dinheiro para comprar a casa de Campos do Jordão no inventário? Podemos dividir. Seria um lugar nosso. Um lugar da família que a gente está construindo. A proposta a pegou de surpresa. A casa que seus pais haviam perdido por causa da tentativa de deserdá-la. Havia uma ironia poética nisso. Mas mais do que isso, havia um futuro. Eu acho, disse Beatriz, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo, para os prédios que ela ajudara a erguer, que essa é uma excelente ideia. Ela não precisava mais de validação externa. Sua estrutura interna, antes comprometida, agora tinha fundações sólidas, construídas por ela mesma, reforçadas pelo amor de quem realmente importava e cimentadas pela descoberta de sua própria voz. A herança de sua avó não fora apenas dinheiro e imóveis. Fora a liberdade de construir seu próprio legado, e ela estava apenas começando.